Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, dia 2 de outubro, dia dos Santos Anjos da Guarda. Deus não se cansa de nos proteger com seu amor e sua bondade. Conscientes desta verdade, caminhamos com liberdade e confiança, pois Deus está ao nosso lado. Se Ele está ao nosso lado, por que temer? Os santos anjos manifestam o amor libertador do Pai, encarnado entre nós, que é Jesus. Alegremos-nos com os anjos que estão na presença de Deus, caminhemos com Jesus e mergulhemos em sua glória. Evangelho de hoje, Mateus 18, 1 a 5 e versículo 10. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus vêm sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Algo que faz parte da natureza humana é a questão da sociedade. Quem é o mais poderoso? Quem é que controla? Quem é que manda? Na sociedade atual, manda aquele que tem dinheiro, aquele que tem posse, aquele que tem os bens, né? Então, este é bem visto pela sociedade. Este é referenciado pela sociedade, reverenciado pela sociedade, vai dizer. É interessante observar que os discípulos de Jesus pensavam da mesma maneira. Se nós pegarmos o famoso texto, quando Jesus pergunta como os discípulos o veem, né? Para vós, quem é o Filho do Homem, né? Simão Pedro vai responder: tu és o Messias, tu és o Filho de Deus vivo. E eu falava nessa oportunidade desse texto de que o projeto de Pedro e dos discípulos é um projeto humano, não é o projeto de Jesus. Eles abandonaram casa, família, trabalho para seguir Jesus, porque viram em Jesus e esperavam nele que ele fosse o Messias. O Messias político, o Messias de Davi. Lembremos que Davi foi rei de Israel. Portanto, na cultura judaica, a figura do Messias é a figura do rei. O rei era visto como filho de Deus. Portanto, um Messias, um esperado, alguém que pudesse libertar Israel do domínio estrangeiro. Por isso que os discípulos, ao verem Jesus e tudo aquilo que ele realizava, os prodígios e sinais, um homem que realizava esses sinais, viram em Jesus um projeto político-social. Por isso que a visão de Messias de Pedro e dos discípulos, provavelmente, era essa. A visão de Jesus, não. Jesus tem a visão do profeta Isaías. O Messias é aquele que dá a vida pelo povo. O Messias é aquele que sofre. O Messias é aquele que morre na cruz. Portanto, as visões de Messias são diferentes. Não vou dizer que são antagônicas, que eram antagônicas. Por quê? Porque, obviamente, quando você trabalha no lado espiritual da pessoa, você também trabalha a sua dimensão social, né? Se eu me converto, eu me torno outra pessoa. E o meu modo de atuar na sociedade muda também. Portanto, a partir do momento que uma pessoa ela vai ver em Jesus o Messias, Salvador da humanidade, ou seja, no seu lado espiritual, né, na imortalidade do ser humano, há uma mudança também na dimensão social, sem dúvida nenhuma. Tá? Só que a visão de Simão era uma visão política. Jesus ia subir ao trono, ia governar e iria expulsar os invasores estrangeiros, entenda-se romano. Por isso que o texto de hoje, eles perguntam: quem é o maior no reino dos céus? Lembremos do pedido da mãe de Tiago e João, que um sente à tua direita e outro à tua esquerda. Portanto, não podemos deixar de compreender o texto de hoje com uma preocupação de status social. Quem é o maior no reino dos céus? E aí Jesus quebra, entre aspas, as pernas deles ao dizer: pegou uma criança, botou no meio, quem quiser ser o maior, seja como essa criança. Ou seja pura,
seja inocente, não lute por poder. Uma criança não luta por poder. Ela nem sabe o que é isso, né? Ela pode ser egoísta, mas no desenvolvimento da criança, chega uma fase em que ela é egoísta, ela quer tudo para si, né? Ela não quer partilhar. É algo natural, ela está se desenvolvendo. Depois ela entra numa fase que ela oferece os seus brinquedos aos seus coleguinhas. São fases de desenvolvimento da criança. Mas a criança ela não tem maldade. Ela não luta por poder. Por isso que Jesus coloca a criança como modelo. A criança não cria barreiras. Quando alguém fala alguma coisa para uma criança, né, logicamente não estamos falando aqui de uma pré-adolescência, tá? De criança. Elas não criam muito obstáculo daquilo que o adulto coloca. Ela pode fazer birra, mas ela não coloca obstáculo. Porque ela não tem uma noção formada para ter uma opinião própria. Não estamos dizendo aqui que as pessoas não podem ter opinião própria diante de Deus, não é isso que eu estou falando. Mas elas não criam resistência, porque o coração delas é mais aberto. Por isso que Jesus coloca a criança no centro. Né? Quem quiser ser o maior reino dos céus, tem que ser humilde, tem que ser como uma criança. Por isso que nós não podemos deixar contaminar por uma mentalidade mundana, no sentido de que quem é importante, quem tem poder, quem tem dinheiro. Aos olhos de Deus, não. Aos olhos de Deus, é maior aquele que coloca a sua vida a serviço dos irmãos, como o próprio Mestre, né? Portanto, queridos irmãos e irmãs, não criemos barreiras e obstáculos para a ação de Deus em nossa vida. Que possamos buscar viver o Evangelho na sua dimensão total, sem criar muros que impeçam o Evangelho de ser vivido em nossa vida. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.